o remédio que vai matar o doente e a pantomima, ainda ela, contra o Supremo Tribunal Federal. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar também do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 10 de outubro, são agora 6h40 da noite e a gente tem duas situações envolvendo o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, que eu quero comentar aqui no vídeo, é uma proposta de um remédio que, na verdade, vai matar o doente. Acabamos de ter o primeiro turno das eleições municipais neste ano e o saldo eleitoral, para além da vitória dos partidos do Centrão, bola que eu venho cantando aqui no canal há muito tempo, que o Centrão seria o grande vitorioso, como foi das eleições municipais, é que ficou comprovada a enxurrada, o efeito da enxurrada de emendas nas bases eleitorais, algo que também eu já venho cantando, na verdade, desde as eleições de 2022, né? Que o Centrão seria o vencedor das eleições congressuais. Lá que todo o dinheiro tal, que aquilo não garantiria a eleição de Bolsonaro, mas garantiria a eleição do Congresso Nacional. E a gente teve agora, nas eleições municipais, essa enxurrada por conta das emendas PIX, principalmente, que estão suspensas pelo Supremo Tribunal Federal por uma decisão do Flávio Dino. No dia que eu gravo esse vídeo, teve uma reunião com o governo e com o Congresso Nacional que não foi a lugar nenhum, e as emendas continuam suspensas. Isso dói muito no bolso dos caras, porque ano que vem é o ano pré-eleitoral do Congresso. Essas emendas precisam ser aprovadas no orçamento para garantir, inclusive, a reeleição dessa turma que está lá em Brasília, no Congresso Nacional. Mas não é sobre necessariamente a questão das emendas em si, mas foi identificado que o poder das emendas PIX nas eleições municipais para prefeitos e vereadores, e aí já começa a ter debate e discussão para remodelar o financiamento de campanhas eleitorais. E a proposta é um remédio que vai matar o doente. Em 2015, a gente teve a suspensão do financiamento por empresas a campanhas eleitorais. A gente viu, a gente sabe, é sabido que o financiamento empresarial de campanhas eleitorais deturpa o processo eleitoral. Nenhuma empresa, na verdade nem pessoa física, mas nenhuma empresa faz doações, pelo menos grandes doações, por espírito cívico. Se uma mega empresa doa para uma campanha eleitoral, é evidente que ela quer a torna daquele que recebeu a doação, principalmente sendo eleito, seja eleito para o parlamento, seja para o poder executivo. Uma coisa é uma pessoa física doar lá R$1.000 para uma campanha. Outra coisa é uma empresa doar 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. É o mesmo pessoa física. Ninguém doa esse montante somente por espírito cívico. Isso é uma grande besteira. No limite, para antecipar a minha opinião sobre isso, não deveria ter doação alguma. Deveria ser tudo recurso público e voto em lista, para ter menos contas eleitorais, menos candidaturas na prática, efetivamente menos candidaturas, consequentemente menos dinheiro investido nas campanhas eleitorais mais baratas. Mas tudo bem. A minha posição não é majoritária, pelo menos por quem decide esse tipo de coisa. Então os caras começaram a discutir mais uma vez o que fazer em relação às campanhas eleitorais, porque as emendas PIX, as cidades que receberam mais emendas, tiveram maior índice de reeleição. Já é sabido no Brasil, eu já comentei aqui no canal, live para membro, live aberta, enfim, que o índice de reeleição de prefeitos no Brasil ele é relativamente alto, mas nas cidades que tiveram enxurradas de emendas, esse índice foi ainda mais alto. Então a ideia é voltar com financiamento empresarial
de campanha. Saiu na manhã desta quinta-feira, na verdade no início da tarde, melhor dizendo, que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional querem, né, ou discutem, melhor dizendo, o cara dá esse verbo, enfim, mas querem a volta da doação de empresas para as campanhas já em 2026. Isso é um absurdo, isso é um remédio para matar o doente. Se os caras estão identificando que há o problema das emendas, que as emendas estão desvirtuando o processo eleitoral, você vai voltar com o financiamento de empresas, porque as emendas não vão acabar por conta disso. Então a gente vai ter, se isso vigorar, evidentemente, se isso passar, nós vamos ter o dinheiro das emendas, o financiamento de empresas, mais o financiamento dos grandes empresários de pessoa física, porque o cara pode fazer isso, se ele quiser. Eu sou dono de uma mega construtora, posso doar pela minha construtora e doar através do meu CPF, da minha conta direta. Então, ou seja, vai ter mais dinheiro, mais desequilíbrio nas campanhas eleitorais, na verdade. E não vai resolver, porque não vai resolver o problema de Caixa 2, que é uma das situações que se identificou, porque você tem o financiamento público, você tem ali as doações individuais, mas que isso não teria impedido o uso de Caixa 2. A Polícia Federal afirmou, nesse processo eleitoral, ter apreendido 21,7 milhões de reais em espécie durante operações contra crimes eleitorais, agora em 2024. Sejamos sinceros que 21,7 milhões de reais para eleições em mais de 5 mil municípios no Brasil é troco de pão. Partindo do pressuposto que só foi esse dinheiro, assim, vamos lá, 10% a mais que passou, continua sendo troco de pão. Vamos lá que tenha sido 200 milhões de reais para mais de 5 mil municípios, 5.500 municípios em todo o país. Continua sendo muito pouco dinheiro que circulou como Caixa 2. Então, ou o problema não é tão grande assim, ou os caras não querem admitir publicamente a falha na fiscalização, na contenção a esse crime eleitoral. Sejamos francos que eu fico muito mais aí com a segunda opção. Porque até as pedras sabem onde é que tem esquema de compra de voto, o bairro, tal, quem faz, quem deixa de fazer. Eu recentemente, antes da eleição, enfim, eu vi um podcast de um veículo noticioso aqui de Alagoas, o portal Cada Minuto, os caras comentando as projeções para as eleições a vereador aqui na capital de Alagoas, em Maceió. E eles falavam abertamente que fulano de tal tem cadastro, fulano de tal tem estrutura, fulano de tal tem aquilo, ou seja, até o pudor de se comentar isso já se perdeu na imprensa. Então, como é que os caras não sabem? Os órgãos de controle não sabem. E esse remédio de voltar com financiamento empresarial, ele só vai agravar, só vai matar o doente. Porque não faz sentido, né? Vai aumentar a discrepância. O financiamento público garante que, pelo menos, as candidaturas, as menorzinhas lá, elas tinham pelo menos o seu santinho, o seu panfleto para distribuir na campanha eleitoral. A disparidade, o desequilíbrio continua. Isso é uma contradição do nosso sistema eleitoral que precisa ser resolvido, sim. Na minha avaliação, como eu já falei, só financiamento público, voto em lista, em vez de 300 candidatos a vereador, como a gente teve aqui em Maceió, teríamos 29 partidos fazendo campanha para o parlamento. Em vez de 300 contas a serem julgadas, 29 contas a serem julgadas. Teoricamente, em vez de 300 candidaturas, 29 candidaturas. É uma redução de 90% mais ou menos aí, no caso de Maceió, em relação a candidaturas e, por que não, em relação aos gastos eleitorais. Então está em discussão uma medida que é um grande retrocesso para a democracia brasileira. A outra coisa que eu comentar aqui é a pantomima em relação ao Supremo Tribunal Federal, que a extrema-direita insiste em fazer no Congresso Nacional, mas que não vai para frente além dessa coisa da CCJ que é impor regras ao Supremo Tribunal Federal, de inclusive, vejam só, de rever decisões da Suprema Corte. Não existe isso em país nenhum do planeta Terra e isso não vai acontecer. Outra é o afrouxamento de regras em relação ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, também uma grande besteira, que serve somente de retórica para parlamentares da extrema-direita. Porque mesmo se esse projeto, essa PEC, essa coisa toda, for aprovado no Congresso Nacional, o presidente Lula vai vetar. Se o Congresso Nacional, evidentemente, derrubaria esse veto, basta qualquer órgão que tenha
permissão de entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, vai entrar e o Supremo vai derrubar. Então isso não vai passar. Isso serve apenas de retórica mobilizadora, de engajamento para uma base eleitoral mais afastada do que já se tem normalmente nesses tempos recentes de país. Então não vai passar. Inclusive o próprio Arthur Lira, já que esses projetos estão na Câmara de Deputados, já adiantou que não vai comprar briga com o ministro Supremo, principalmente agora que ele já está no fim da feira dele, está mais preocupado em garantir a reeleição na Câmara de Deputados, disputa essa, inclusive, que ele perdeu ali o controle, né? Não tem mais esse controle como ele gostaria de ter em relação à sua sucessão. Salvo um dos temas é que ele deve pôr adiante, que é em relação às decisões monocráticas, de dar um prazo para que decisões monocráticas sejam julgadas, que não fiquem ad eterno lá paradas, porque foi lá o ministro suspendeu um julgamento e daí ficou lá parado. E isso é uma lei, uma PEC que é inócua. Não que não seja até justa, sejamos francos, há decisões monocráticas que ficam ad eterno lá, apesar de haver sempre existir algum regramento em relação a prazos. Mas o Supremo Tribunal Federal, eu já fiz vídeo comentando aqui no canal, em dezembro de 2022, publicou uma emenda regimental, a de número 58. E essa emenda já estipula prazos para que decisões monocráticas e pedidos de vista sejam julgados num tempo hábil, num tempo célere. Isso já está valendo no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a gente tiver a aprovação da lei, a lei só vai fazer um referendo a uma emenda regimental do Supremo, ao regimento do Supremo Tribunal Federal. Desde dezembro de 2022, pedidos de vista, decisões monocráticas, etc., elas precisam ser julgadas pelo plenário em até 90 dias. Se o cara que pediu vistas ou a decisão monocrática não colocar, ela vai no automático para o plenário. Ou seja, não é uma lei inócua, que serve só como uma vitória de pirro. E talvez esteja aí a causa do Arthur Lira dizer que vai botar essa para encaminhar, porque na prática não vai mudar nada e dá ali uma vitória, mesmo de migué, de faro, à horda fascistada do Congresso Nacional e a horda fascistada das redes sociais, que vai cantar de galo que derrotou o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nisso. Não conseguimos derrotar tudo porque o sistema é muito forte, é muito poderoso. Toda essa ladainha, essa besteirada que essa galera canta. O Lira disse que deve encaminhar essa questão das decisões monocráticas, que já consta no regimento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, então não faz diferença alguma, é uma lei aprovada para não mudar nada, Agora, essa coisa da volta do financiamento empresarial de campanhas eleitorais, do jeito que as coisas estão, vai matar o doente. Porque se fosse para voltar o financiamento empresarial, mas acabou com as emendas, então meio que você trocou um pelo outro. Mas não é isso que está dado. Não é isso que está dado. Né? Então vai ser mais dinheiro na campanha e dinheiro doado, ou melhor dizendo, emprestado com alguma segunda intenção. Porque é isso, ninguém doa fortuna para uma campanha eleitoral por espírito cívico. Isso não existe, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em país nenhum do mundo, nem em Nárnia, que parece que é de onde essa galera saiu.